Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. A impossibilidade de operar e o risco de perda dos negócios são as principais ameaças à continuidade das operações no meio corporativo. Diante de uma crise sanitária, as ameaças não são diferentes. Os impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia geraram instabilidade na cadeia de valor das empresas. Por isso, antecipar crises é uma demonstração de responsabilidade. A maioria das empresas nem sempre está preparada para enfrentar uma crise, muito menos para evitá-la. O ideal é identificar os potenciais riscos e dar a eles um tratamento antecipado e adequado para que a crise não ocorra. Como avaliar em que estágio se encontra a sua empresa e definir qual o caminho a adotar para melhorar o nível de controle e segurança que você quer alcançar? No programa de hoje, Simon Hill, especialista em comunicação e consultor empresarial, e Daniel Furtado, psicólogo. Está no ar o 360. Olá, boa noite, seja bem-vindo à TV Postos e ao Jornal 360. Estamos no ar até as 22 horas, sempre convidando você a participar e a interagir do programa através do WhatsApp. E eu começo falando sobre crise, superação. Acho que é aquela frasezinha que a gente escuta, mas que está todo mundo atrás desta resposta. E quem vem contribuir com a gente com muito conteúdo é o Simon. Boa noite, seja bem-vindo. Prazer te receber, Simon. Boa noite, Carol. Muito Prazer obrigado. De verdade, viu? Obrigado. Como assim eu ainda não te trouxe aqui no programa com tanto conteúdo para trazer para a gente? Que seja a primeira de muitas vezes. Muito obrigado pelo convite. As nossas agendas ainda não tinham se encontrado, mas hoje deu certo. E para mim é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores também. Principalmente porque hoje, dia 9 de julho, eu completo 27 anos do meu primeiro dia de trabalho. Você jura? Sério. Olha, para mim é um prazer celebrar esse dia aqui com vocês. Você é muito jovem, então você começou já muito cedo, novinho. Né? Aos 9 anos de idade, meu pai me introduziu assim no mundo do trabalho. Naquela época a gente podia, né? Verdade. Acompanhar os pais no ambiente de trabalho. Eu comecei com 13 para 14, né? Também se arrepende? Muito pelo contrário. Exatamente, é o que eu digo sempre. Olha, não está na nossa pauta, mas eu vou abrir então, porque você falou uma coisa super interessante e pode ser um diferencial hoje. Você acha que hoje, exatamente pelo fato de muitas vezes os jovens não poderem trabalhar mais cedo, como acontecia antes, né, você acha que existe assim uma demora, vou falar que nem minha avó falava, para pegar o gosto pela coisa, pelo trabalho? Em alguns casos, sim. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a pessoa ela é colocada diante da decisão de escolher que carreira seguir com 17, 18 anos de idade. Olha, eu preciso jovem, escolher um curso superior. O sujeito difícil, não sabe ainda nem as suas preferências. Ele não sabe o que ele quer. Esse é o propósito, né? Que muitas vezes a gente adulto também ainda não sabe, ainda não né? sabe. Então, eu tive esse privilégio. Eu pude acompanhar o meu pai durante toda a minha adolescência. Eu vi meu pai em ação, vi meu pai resolvendo problemas, vi meu pai sustentando a família através do esforço do trabalho. Então, como você disse, eu peguei o gosto. Né? Trabalhar faz parte da minha personalidade, né? Até hoje eu gravei um stories no meu Instagram que eu disse assim, olha, são 27 anos de atendimento ao cliente, 27 anos de aprimoramento de técnica, né? De desenvolvimento de habilidades. Né? Então, eu acho que é um grande erro não poder introduzir as pessoas desde o começo. Quem começa mais cedo faz diferença? Faz diferença. Hoje no mercado de trabalho faz diferença? Faz diferença. Com toda a tecnologia, com tudo que a gente tem hoje, isso ainda faz diferença? Por quê? Pelo amadurecimento, seria isso? É porque a pessoa ela é testada mais cedo. Sim. É claro que a gente tem que ter a responsabilidade para que isso não vire um trabalho escravo, um trabalho abusivo. Lógico, a gente não está dizendo aqui, ninguém para em Exatamente, casa, né? exatamente. Pegar a criançada e pronto. E colocar para trabalhar. Mas olha só, a criançada em casa pode, não pode? Lavar uma louça, esticar uma cama, ajudar a pôr lixo para fora, isso pode fazer, não pode? Com certeza, não só pode como deve. Por quê? Porque ele precisa aprender desde cedo
a ter o zelo de uma cama bem esticada, de um quarto limpo e organizado. Casa não é showroom, né? Você não precisa manter a sua casa intacta ali, sem, né? Porque a criança que convive, ela precisa brincar, ela precisa interagir, ela precisa ter o seu momento. Mas ela também tem que ter a responsabilidade de entender que aquele espaço ali é dela. Ainda mais neste momento, né, que está todo mundo aí em casa, em educação remota, em home office, quer dizer, é um momento que a casa tende a estar menos organizada que o normalmente. Mas não quer dizer que a gente não precise priorizar algumas coisas. Perfeito, exatamente. Né? E eu tive, né, como a gente estava conversando, eu tive esse privilégio de começar a trabalhar muito cedo. Não me arrependo de nada, eu aprendi a lidar com gente desde cedo. E tanto que é bom, né? A melhor coisa que tem, interação, mano. Né? Vamos falar desses programas. Você viu, né, como é que é bom bater papo aqui com o Simon? Você já viu que hoje a coisa vai ser quente. E eu quero começar dizendo que eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você aí já ouviu a seguinte frase, que prevenir é melhor do que remediar. Na área de gestão de crise, isso é mais do que um dito popular, essa afirmação é quase que uma verdade absoluta. Simon, a gente pode dizer então que todas as crises dão sinais antecipados de que estão para acontecer? Sim. Quando aconteceu aquele problema do Plano Collor, a história recente do nosso país. Sim. Já teve gente que ganhou dinheiro enquanto outros quebraram. Por quê? Porque o acesso à informação, ele sempre propicia isso. Às vezes a gente tem acesso à informação, está com muita tecnologia, mas não sabe filtrar isso, para saber se é a hora de investir, se é a hora de recuar, se é a hora de agir, ou se é de fato a hora de tirar o pé do acelerador. Então, em todo período de crise, e aí é só a gente lembrar que uma crise ela começa como uma onda, ela está dando sinais de que ela vai acontecer. Algumas pessoas surfam na onda, outras pessoas esperam ela arrebentar. Certo. E onde muitas empresas quebram. Né? Onde muitas empresas quebram. O que eu tenho visto na minha experiência como consultor empresarial? As empresas que quebraram eram aquelas que já vinham mais ou menos das pernas. Então, o empresário que tinha problemas de gestão, problemas de fluxo de caixa, não tinha um sistema de vendas adequado, não trabalhava bem a tecnologia. Essas empresas, vamos dizer assim, que o coronavírus, a crise do Covid-19, simplesmente deu um empurrãozinho, porque a empresa dele já estava mal. Mas e se não fosse o Covid, você acha que ela caminharia para a mesma coisa? Talvez não em tão pouco tempo, né, devido à reclusão que ficamos, né? Mas você acha que isso viria a acontecer? Sim. O meu campo de atuação é o sul de Minas e o leste paulista. Aqui. O que eu observo no pequeno empresário? Ele acha que a empresa é como andar de bicicleta. Então, enquanto ele está pedalando, ele está em movimento, ele acha que está tudo bem. Ele nunca se questiona se ele está indo na direção certa. Então, mais cedo ou mais tarde, ele iria enfrentar problemas. Mas ele acredita que, por estar em movimento, ele está indo na direção correta. E nem sempre é verdade. Aí, como nós fomos obrigados a descer da bicicleta, muitos empresários não estavam prontos para ficar parados. E você acha que essa gestão de crise, ainda mais se tratando de uma crise do imprevisível, o coronavírus foi uma crise do imprevisível, né? Porque acho assim, que por mais que todos os consultores empresariais que tratam e lidam com gestão 100% aí de ponta, jamais imaginariam que uma coisa dessa. Acho que ninguém imaginaria que uma coisa dessa viesse a acontecer. Não do tamanho, né, nessa proporção que aconteceu. E você acha que ainda assim a gestão pode ajudar as empresas na crise do coronavírus? Existem caminhos? É possível? Sem dúvida. Uma empresa, para que ela prospere, ela precisa de 3 coisas. Certo. Excelência pessoal, você tem que ter gente boa. E é nessa ordem que eu vou falar aqui, ó, excelência de pessoas. Certo. Segunda coisa, você tem que ter domínio da tecnologia. O que tem de mais avançado no seu setor, você tem que dominar isso. E terceira coisa, antecipação mercadológica. Essas 2 aqui nós fomos obrigados a aprender a lidar, de repente. Eu vejo muitas empresas que não tinham o hábito, por exemplo, do home office. Foram obrigadas a fazer videoconferências, a fazer transmissões, a fazer lives. Por quê? Vimos cenas cômicas. Porque agora, exatamente, porque agora a tecnologia se impôs. Então, se a gente parar para pensar, pessoas boas, tecnologia e antecipação mercadológica. Hoje eu gostaria antecipação mercadológica? muito de falar com você sobre a antecipação mercadológica. Vamos entrar nesse tema. Porque eu acho que neste momento em que nós estamos,
Você tem que tentar prever o que vem depois. Quando o período de isolamento social começou, eu me coloquei a seguinte pergunta, Carol: o que as empresas vão ter que fazer depois que passar esse período de isolamento social? Pós-pandemia. Pós-pandemia. E aí eu comecei a estudar esse tema. O que eu descobri? A antecipação mercadológica é o segredo. Agora é a hora, por exemplo, de você relembrar quem é o seu cliente. Quais são as dores dele? Verdade. O que esse sujeito espera de você, espera da sua empresa? Segunda coisa, resgatar as experiências de sucesso. O que fez a sua empresa chegar no patamar que ela estava antes do coronavírus? Excelente. Lacunas de mercado. Né? Toda onda, ela traz uma contra-onda. Ou seja, se você estava acostumado a comprar pizza numa pizzaria X e a pizzaria fechou, você se tornou uma órfã daquele mercado. Com certeza. Ou Mas seja, vou buscar em algum lugar. Exatamente, existe uma lacuna aí. Entendi. Então vamos lá, né? Os 3 primeiros itens aqui. Relembre quem é o seu cliente, resgate as experiências de sucesso e encontre lacunas de mercado. No resgate o seu cliente, vou voltar um pouquinho, né? Sim, claro. A respeito de pessoas, a gente tem falado muito falei disso até na semana passada, dessa humanização que as marcas têm buscado, né? E a gente não via isso antes da pandemia, quer dizer, a pandemia deu um chacoalhão mesmo nas empresas, Exatamente. dizendo que, olha, a gente não é só um cifrão, né? Somos pessoas e queremos todo esse acolhimento. Você acha que essa é uma lacuna que apareceu? Sem dúvida. As pessoas estavam carentes, mas é o mesmo exemplo do caso do empresário. Automático? Como estava tudo no automático, todo mundo trabalhando, se mexendo, saindo de casa cedo, voltando de tarde, não tinha tempo, Carol, para pensar nessas coisas. Não tinha tempo mesmo, sabe? Que coisa. Né, para pensar se estava sendo mal atendido, se estava sendo bem recebido ou não, se a entrega demorava ou não. Agora que a gente tem tempo para pensar nos nossos processos, a gente começou a questionar. Uma percepção de tempo, então? Sim, sem dúvida. Da parte do consumidor, sim. Porque quando a gente está na correria, a gente quer ser atendido logo. Sem dúvida. A gente não avalia as coisas. A gente já paga até mais por isso, né? Exatamente. A gente paga até mais. E nem sempre a qualidade é a melhor, mas eu resolvi, fui embora, era o que eu precisava para sair. Exatamente. Né? Um outro item aí da antecipação mercadológica. Ofertas interessantes. Antigamente a gente podia pensar assim, olha, uma boa oferta é aquela que tem o menor preço. Não. Uma oferta interessante é aquela que conversa com a dor do seu cliente. O que ele quer resolver? Que tipo de problema ele tem? É aquele conceito do job to be done, ou a tarefa a ser feita. O que o meu cliente precisa fazer? Vou lhe dar um exemplo. Semana passada, eu precisava montar um quadro, né, para fazer uma ilustração online, uma aula que eu estava ministrando. E aí eu fui até uma loja. E aí a atendente começou a conversar comigo, me perguntar para que eu queria, se não era mais fácil um quadro pronto. Eu falei assim, não, eu quero fazer esse quadro junto com o meu filho. Ela entendeu imediatamente que para mim a manufatura junto com o meu filho era mais importante do que simplesmente pegar o quadro pronto. O atendimento dela mudou da água para o vinho, porque ela percebeu qual era a tarefa que eu tinha que executar. E você comprou o quadro? Não, comprei todos os materiais, fizemos no final de semana, meu filho ficou junto comigo lá, acompanhou todo o processo. Por quê? Era a minha tarefa a realizar. Bacana. Então, uma oferta interessante é aquela que ajuda o seu cliente a resolver um problema que ele quer. Vamos pensar bem nisso. Gente, olha quantas dicas aí. Ó. Eu vou voltar para o home office. Vamos falar que estamos agora em home office e a gente depara com algumas realidades que são difíceis. Líderes que vão perceber que não sabem liderar. Isso deve estar acontecendo muito. Né? Que sabiam simplesmente dar ordens. Né? E se não sabem liderar. E agora, para manter aí o time sob o seu olhar, outros líderes vão descobrir que algumas pessoas do seu time não contribuem tanto quando ele pensava que contribuía. Sim. Certo? Sim. E a política corporativa diminuiu. E a minha pergunta aqui é, como é que nesses tempos as pessoas estão sendo avaliadas? Acabou as costas quentes, né? Antigamente você podia dizer, não, eu não saio desse emprego aqui. Acabou as costas quentes. Então, hoje, a gente não é avaliado por carga horária, a gente é avaliado por resultado entregue. Hoje, maneira de dizer, né? Desde os anos 2010, a gente pode dizer que isso é assim.
Eu me lembro de uma ocasião que eu fui num evento aqui no Palace Cassino, organizado por uma empresa de fomento à economia. Certo. E aí, naquele evento, trouxeram lá um consultor. Na época, ele era bambambam, era consultor de um programa de TV famoso. E aí, ele deu o seguinte depoimento. Na próxima década, de 2010 a 2020... Agora, década que estamos... A gente vai enfrentar 3 grandes crises. Primeira crise, a crise das pessoas. Segunda crise, crise das equipes de trabalho. E terceira crise, a crise das lideranças. Uau! É até muito lógico, né? Porque se você não tem pessoas competentes, você vai ter equipes de trabalho meia boca. Para tirar um líder dali de dentro é um desafio. Sem dúvida. E aí a gente começou a ver que isso está acontecendo hoje. A gente culmina numa crise ainda não, né? Talvez numa pandemia que nos forçou a sermos produtivos. Então isso que você narrou aí faz muito sentido. Hoje, trabalhando da minha casa, eu tenho que entregar resultado. Algo que o mercado já batia na minha porta já para me dizer, agora se tornou de fato uma necessidade. Então aquele conceito de que eu estou cumprindo o meu dia de trabalho porque eu chego às 8 e saio às 5h20... E faço o que me pedem, né? Porque acabou. É fácil fazer o que te pedem, você tem que fazer muito mais, exatamente. Né? Hoje, ou eu entrego resultados, ou o meu trabalho não se justifica. Eu posso alcançar o mesmo resultado em metade do tempo de dentro da minha casa. E acredito que está todo mundo sendo avaliado neste momento, né? Por resultados. Por resultados. Então é um ótimo momento para a gente realmente refletir bem nas palavras aqui do Simon, para a gente conseguir, né, melhorar aí aquilo que a gente já vem trabalhando. A gente está falando de crise, mas vamos falar de uma coisa boa. Eu gosto de trazer algumas coisas para cima, sabe? Para a gente não só falar de crise. Aí após a queda de abril e março, aqui em maio agora, a produção industrial teve um crescimento, e a gente tem uma matéria aí para ilustrar para vocês que as coisas estão começando a tomar um fôlego. Parece uma boa notícia, e é. No meio de uma crise sem precedentes, o aumento de 7% na produção industrial em maio em relação a abril trouxe um alívio após 2 meses de resultados bastante negativos. Mas na comparação com maio do ano passado, a indústria recuou 22%. Foi a 7ª retração seguida, a 2ª maior desde o início da série histórica. No ano da pandemia, as fábricas acumulam queda de 11%. Analisar o desempenho da indústria é como olhar para um copo com água pela metade. Sendo otimista, você pode ver o copo meio cheio. Ou, num olhar pessimista, achar que ele está meio vazio. Sim, o setor industrial voltou a crescer, mas eliminou apenas parte da queda acumulada em março e abril. A atividade industrial avançou em 20 dos 26 setores analisados, um crescimento generalizado nos cálculos do IBGE. Quem mais recuperou espaço foi o setor automotivo, e é fácil entender a razão. Em maio, as montadoras retomaram o trabalho depois de praticamente pararem por causa da quarentena. Nossa indústria, quando você considera toda a cadeia, fornecedores, concessionários, montadoras, nós temos 1.200.000 empregos em toda a cadeia, é muita gente. Então, quando a cadeia para, obviamente tem um efeito, e quando a cadeia retoma, tem um efeito positivo. Este economista acredita que o fundo do poço pode ter ficado para trás. Mas ele lembra que a recuperação mesmo deve demorar mais, porque há muita ociosidade na economia. Mas para a economia, sim, podemos dizer que passamos pelo pior momento. Vai ficar ainda num nível baixo comparado à pré-pandemia, certo? Ou seja, portanto, comparado a fevereiro. Ela começa a devolver esse prejuízo a partir de julho, mas para ela ganhar corpo, tração econômica, para nós é só a partir de setembro em diante. Ou seja, até agosto vai ser para recuperar alguma atividade em alguns setores por meio de ocupação dos espaços vazios. Minha pergunta aqui para você é a seguinte, Simon, você acha que o pior da crise já pode ter ficado para trás? Não, eu acho que a gente ainda vai enfrentar o verdadeiro problema. Nós fomos obrigados a ficar em período de isolamento. Na hora que isso daí passar, que a gente vai ver o impacto disso na economia, o impacto disso nos empregos, a gente vai ver quem é de verdade e quem é de mentira no meio empresarial. E aí a liderança agora ela é crucial. A liderança é crucial.
A gente vem enfrentando já há algum tempo uma crise de gestão no que diz respeito à formação de líderes. Muitos dos meus clientes de coaching me procuram para desenvolver habilidades de liderança. Porque a liderança não é dar ordens, a liderança é engajar pessoas. Então, líder eficaz é aquele que consegue fazer com que as pessoas queiram trabalhar junto com ele nos projetos que não são dessas pessoas. Esse é o grande ponto que muitos líderes ainda não entenderam. Você, na liderança, seu trabalho é influenciar e apoiar outras pessoas para que ela trabalhe ou trabalhe dentro de objetivos de outras pessoas. Então, muitas vezes, vamos lá, o próprio conflito de gerações. Às vezes você vai ter ali um jovem com 25, 30 anos, ele quer ver o sentido daquilo que ele está fazendo. Ele não simplesmente ouve uma ordem e executa. Totalmente hoje. Ele não é pau-mandado mais. Você tem que ter a habilidade de explicar para ele por que aquilo é importante, qual que é o propósito daquilo, qual que é o sentido daquela tarefa que você designou para ele. Porque a geração que se não fizer sentido, eles não fazem. Eles não fazem. Ou então fazem com o corpo mole, né? O sujeito vai arrastar o pé ali no chão da fábrica para fazer só o basiquinho e justificar aquele rendimento que ele tem no fim do mês. E essas habilidades profissionais, elas podem ser desenvolvidas. E quais são? Então, cita algumas para a gente, sabe? Mas principais que você acha que tem que ser desenvolvidas, especialmente agora no mercado pós-pandemia. Ah, perfeito. Primeira coisa, visão. O líder, ele tem que ser um visionário. Ele tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Segunda coisa, tem que ser um expert em estratégia. Ele tem que saber criar planos desde o nível de direção, o tático e o operacional. Ele tem que mandar muito bem em estratégia. Terceira coisa, ele tem que ser um comunicador por excelência. Né? Dentro de comunicação, a gente tem assertividade, persuasão, capacidade de falar em público. Né? Isso é essencial para conduzir uma reunião. Quantas pessoas são super competentes, mas na hora que ele precisa engajar uma equipe, conduzir uma reunião, ele trava. Quantas promoções as pessoas perdem porque não conseguem ser firmes ao falar em público. Então são coisas, Carol, que não dá para adiar mais. Ele só traz verdades. Não dá para adiar mais, entendeu? A pessoa às vezes vem enrolando aquilo ali, não, porque eu tenho tempo de casa. Acabou o tempo de casa. Ou agora você entrega resultados através das pessoas, ou a sua cabeça pode rolar. A sua empresa vai fechar. A sua empresa fecha. Vai fechar. Quero falar um pouquinho de redes sociais. Nas redes sociais, vocês têm acompanhado, elas se tornaram aí palcos de debates, discussões polarizadas, acaloradas. Isso acontece cada vez mais. E as reclamações, né, sobre atendimento e sobre qualidade de marcas de produtos e de serviços. Quero mostrar para vocês um infográfico com reclamações e tempos de solução para a gente chegar aqui no nosso papo. Perfeito. Olha aí, gente. Esse foi um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, então vamos lá. O serviço é o PROCON, a pessoa reclama no PROCON, em até um mês ela tem a resposta e não tem prazo para resolução, certo? Acompanhem aí comigo. Serviço é 0800, a pessoa reclama, né? A resposta ela tem até 5 dias e a resolução mais de 5 dias úteis. Na sequência, chat, a pessoa vai lá, reclama, e ela tem até 5 dias a resposta e 5 dias úteis para resolver. Já indo para as redes sociais, no Facebook, a pessoa lá vai lá, reclama, em 30 minutos, de 30 minutos até 6 horas, ela tem a resposta e a resolução do problema em 24 horas. E ela vai no Twitter, em 5 minutos a 2 horas, ela vai lá e reclama, e até 24 horas ela tem a resposta. Percebem que quem reclama pelo Twitter tem a resposta até 8,4 mil vezes mais rápido do que quem reclama aí, né, pelo PROCON. E pelo Facebook, em até 1,4 mil vezes mais rápido. Muito bem. Agora, a minha pergunta aqui é a seguinte. Diante desse cenário todo, as redes sociais são um ambiente aí perfeito para a geração de uma crise dentro de uma empresa. E até mesmo sem que você perceba, a crise está lá e se instalou, certo? O que você faz para proteger a sua empresa deste cenário, deste momento que a gente está vivendo? Perfeito. Tem 2 formas de você mudar esse cenário. Ou pela educação corporativa, ou pela inculcação corporativa. O que é inculcação corporativa? É você repetindo aquilo que você acredita que é importante para dentro da sua organização. A educação funciona melhor.
esses dados que a gente viu ainda há pouco aí, por que tem empresas que demoram para resolver o problema, para dar uma resposta quando respondem? E aí a pessoa vai lá para a rede social, desce a lenha, não é? Isso. E aí a isso empresa sai acontece? correndo atrás. Por que isso acontece? Porque a empresa é uma empresa mal educada. Você já viu isso? Você perguntar alguma coisa para uma pessoa e a pessoa não responder? Dentro de casa, Carol, a gente chama isso de falta de educação. Falta de educação. Então, empresas mal educadas estão perdendo espaço. E as redes sociais se tornaram o grande megafone que as pessoas hoje têm. Está muito fácil de eu reclamar. Está muito fácil de eu apontar quem não me atendeu. Da mesma forma que está fácil dar um clique ali e curtir a empresa que me atendeu. Então, as empresas estão sendo desafiadas a se tornarem empresas mais educadas. Tratar o cliente como aquilo que ele é, uma pessoa. É isso que a gente tem que começar a olhar daqui para frente. E você acha que essa migração para as redes sociais é exatamente com este intuito de falar, olha, me olha aqui, eu estou reclamando, estou tentando, você não me olha, então agora eu vou mostrar quem eu sou. Exatamente. A gente hoje observa que está muito fácil da pessoa ter acesso a tudo aquilo que ela quiser. Né? Tanto no que diz respeito à informação, exato, tanto no que diz respeito à informação, quanto também à prestação de serviços. Há muito tempo atrás eu escutei uma frase que na época não fez muito sentido para mim, mas hoje, se a gente parar para pensar, nesse período que a gente está enfrentando, faz sim muito sentido. A internet acabou com os limites geográficos. Eu não sou mais dependente daquela empresa que está aqui no centro da minha cidade. Eu posso comprar em São Paulo, aquilo chega para mim em 48 horas. Se eu tiver um pouquinho de paciência para esperar, talvez a coisa chegue para mim no Sedex 10 no dia seguinte. E frete grátis, tem. Às vezes com frete grátis, né, para compras no cartão. Então comece a observar, será que eu estou tratando o meu cliente com a devida educação? Será que eu trato o meu cliente como aquilo que ele é, uma pessoa? Eu acho que nesse período de isolamento social, a gente se viu diante dessa necessidade. Né? Diante dessa necessidade. Eu falei de algumas dicas, né? Se você me permite, quero, por favor, completar. Complete. Além das ofertas super interessantes, você tem que se adaptar. Então pergunte-se, olha, você tem obtido os resultados que você queria? Se a sua empresa continuasse fazendo a mesma coisa em 5 anos, ela cresceria ou ela iria regredir? Você tem um sistema de inovação que faz com que você entre em contato com o seu cliente, melhore os seus processos, melhore a sua entrega. Você faz um atendimento acolhedor, às vezes por uma mensagem de WhatsApp. Você consegue se aproximar das pessoas. Talvez este seja o seu desafio. Olha, quando passar esse período, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar acelerando. Como é que eu vou fazer isso? A chave, em geral, está nas pessoas com quem você tem contato. Seus clientes, seus fornecedores, seus concorrentes. Então, olhe para as pessoas no mercado que você está inserido. E, por último, né, demonstre aquilo que você tem para fazer. Se a sua empresa até então não tinha domínio sobre redes sociais, está atrasado. Ah, mas eu não tenho Instagram, não gosto de YouTube, não gosto de Facebook, não gosto de WhatsApp aqui. Você está fora do mundo, então você é um ET. Não gosta de vender, então. Né? Ah, não gosto, você é um ET, você não sabe o que você está fazendo aqui. Adorei. Porque o mundo é nesse caminho. Se bobear o ET, vai ter o WhatsApp. Exato, o mundo vai por este caminho. Verdade. Então, escolha a rede social que o seu cliente atua, desenvolva ali um perfil de maneira profissional. Eu sei que você, às vezes, resistiu a isso por muito tempo, mas agora é o momento de mudança, é o momento de adaptação. E para você demonstrar quais são, né, as suas ferramentas, como é que você vai resolver o problema do seu cliente, como é que você o ajuda a lidar com as dores dele, a rede social é o meio mais interessante, porque é com baixo custo, desde que você tenha constância. E eu vou terminar, gente, é rápido demais, né? Olha quanto conteúdo, ainda bem que tem reprise domingo, 19h30, você pode rever o programa e mais, você pode enviar o programa para outras pessoas, copiando o link do programa, que eu acho super bacana, compartilhar conteúdo é segredo para a gente crescer. E eu vou terminar com a seguinte pergunta, Simon, como é que a gente mantém o time pronto para qualquer situação? Ah, perfeito. Olha, existem ferramentas hoje que você pode fazer videoconferências, que você pode fazer reuniões frequentes.
Lembra da regrinha da tartaruga? Às vezes a gente pensa que a tartaruga é lenta. Não, ela é constante. Não por acaso que as tartarugas vivem centenas de anos. O segredo não é você fazer uma reunião agora e a outra só quando a epidemia acabar, tá? A pandemia passar. Não. Agora é o momento em que você se aproxima do seu time através de reuniões constantes. Então não deixe o seu time esfriar. Se você tinha uma equipe meio morna, torne-a quente. Se você tinha uma equipe fria, vai esquentando esse pessoal com informações constantes. Quando a gente fala de comunicação para lidar com problemas, né, para lidar com gerenciamento de crise, a gente está dizendo do quê? Use o ambiente de trabalho como um ambiente de fomento. Fomento das qualidades dos seus colaboradores, fomento daquelas habilidades que você gostaria de desenvolver. E agora, nesse período de isolamento, aproveita pelo menos meia horinha por dia, meia horinha por semana, meia horinha a cada 15 dias, para dizer para a sua equipe que você está firme, que você conta com eles e que eles também podem contar com você. Tá bom? E eu tenho que agradecer, né, de poder contar com o Simon aqui com a gente, com esse tanto. Eu brinquei nas minhas redes sociais falando que ia ser um toró de conteúdo e foi, viu? Obrigado, Simon, eu querida, quero te agradecer imensamente. Muito obrigado por contribuir, por vir aqui gentilmente colaborar com as pessoas, trazer informação para que a gente realmente possa doar alguma coisa para que as pessoas possam ajudar, possam crescer e possam sair dessa crise todos juntos, né? E mais forte do que já éramos, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Quero que você volte, só viu? me chamar. Ó, e não vai embora antes de assinar, ganhei um livro maravilhoso de presente, vou postar lá nas minhas redes sociais, vou deixar todo mundo curioso, e não vai embora sem assinar, combinado? Tá bom, vou fazer uma dedicatória para você. Combinado, eu vou fazer um intervalo e volto com o Daniel Furtado, a gente vai falar aí um pouquinho de traumas, de fé, de esperança, para a gente fechar aqui o programa lá para cima, volta em instantes. Estava correndo aqui nos bastidores, gente, para o Simon assinar meu livro, coisa boa, né? Ganhar livro de presente é coisa boa demais. Agora, do meu lado, depois de realmente de uma pandemia, ele está de volta. Pedidos não faltam para que este moço esteja aqui com a gente. Eu estava com uma saudade de você, Daniel. Eu também. Prazer você aqui com a gente, viu? Você faz falta, muita. Mas eu acho que faz falta os encontros, né? Os bate-papos. Te ouvir faz falta. Obrigado, você é muito gentil. E é um prazer estar aqui de volta. Coisa prazer boa estar aqui com o pessoal de casa de novo. Muito bom. Família, está todo mundo bem? Tudo em paz, coisa tudo indo bem. Boa. Bom, vamos lá, eu tenho um monte de coisa para falar com você, né? Porque assim, eu quero dizer que a gente está vivendo um filme apocalíptico. Vocês já perceberam isso, gente? Tornado, gafanhoto, crise econômica, crise política, sem falar na pandemia mundial. Dá medo, dá desespero, paralisa a gente pensa no nosso filho, na nossa família. Tem dia que a gente nem respira. Como que a gente lida com tudo isso? Como que a gente mantém a esperança e não perde o controle? Tá difícil, né? Estava difícil. Tá difícil a gente ter notícia boa, tá difícil de a gente escutar, a gente vai conversar com as pessoas estão entristecidas, né? Isso é real. Mas é real também que a gente está vivendo uma crise, é real que a gente está tendo problemas que são sérios, que eu não lembro nos... Mas você sente que as pessoas conseguiram, vou usar, eu gosto muito dessa palavra, na verdade, eu acrescentei ela ao meu vocabulário com a permissão aqui do Daniel, que as pessoas começaram a produzir sentido em cima do que está acontecendo, elas estão acreditando? Então, a produção de sentido, que é a forma como nós interpretamos, e a partir da interpretação que fazemos, nos emocionamos, sentimos e nos comportamos, ela não para e não significa nem que seja positivo ou negativo. A gente está produzindo sentido o tempo todo. O que eu tenho percebido, seja nos atendimentos ou conversando com as pessoas, que há um momento de incerteza. As pessoas estão produzindo incerteza, elas estão com medo, elas estão preocupadas. A gente está vivendo uma grande tensão. Então, isso está gerando uma certa instabilidade emocional, mais em algumas pessoas e menos em outras. A gente estava aqui, eu estava ali de fora assistindo o Simon falar,
E ele falava da importância das pessoas nas empresas. E aí eu vou falar da importância das pessoas nas empresas, a importância das pessoas em casa, a importância das pessoas consigo mesmo. A importância das pessoas na nossa vida, Na né? nossa vida, no convívio. Então, a gente está vivendo uma crise a partir do Covid-19, que eu acho que a crise principal é ela, em que não há um tratamento médico comprovado, nem cura, nem vacina, e que a única coisa que a gente tem de fato, que tem segurado essa onda, a pandemia, é o isolamento. Certo. E o isolamento, por outro lado, ele também está trazendo consequências, porque nós somos seres sociáveis, a gente precisa estar com o outro. É aqui, né, nós chegamos aqui, nossa, que bom te ver, que bom encontrar as pessoas. Só que o isolamento é o contrário, o isolamento é você trancado dentro de casa. E que a gente sabe que tem muita gente que não está lidando bem. Está conseguindo também ter essa oportunidade de sair para fazer alguma coisa. Realmente está aí no isolamento total. E é para continuar mesmo, pessoal. A gente realmente tem saído para trabalhar o que é preciso, né? Neste momento, a saúde pede que seja Neste assim. momento, em termos de saúde, há essa crise, dessa necessidade de estar com o outro. Mas primeiro a gente precisa cuidar dessa saúde, dessa doença que é séria, que é grave. A pandemia não é brincadeira. Então, quem pode, tem que continuar em casa. Aí a gente pode começar a pensar em como melhorar isso, em como tornar isso mais suportável. Como, Daniel? Eu acho que primeiro a gente tem que entender aonde que isso está afetando. Eu percebo algumas áreas. A primeira afetação é o isolamento por si só, solidão. As pessoas têm se sentido muito sozinhas. Então, eu tenho falado sempre para as pessoas, olha, não se isola, a gente pode estar distante fisicamente, mas hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que permitem a gente falar com as pessoas do outro lado do mundo. Então, não vamos nos isolar. Acho que a primeira coisa, utilize as ferramentas tecnológicas a favor. A outra questão que está relacionada à incerteza é porque as pessoas estão nesse convívio familiar, a gente está vivendo um convívio familiar que a gente não estava acostumado, que é 24 horas todo mundo junto. Então, o que a gente percebe, Carol? Que no normal antigo, certo. As pessoas saíam para trabalhar, se encontravam à noite, você tinha uma movimentação. E às vezes tinha algum probleminha ali, mas depois do trabalho a gente resolve, dava um tempo. Hoje não. Você tem alguma questão a ser resolvida, você não tem para onde ir, você está dentro do mesmo ambiente. Então a gente tem percebido, estatisticamente, o número de violência doméstica aumentando, conflito entre pais e filhos aumentando. Então a gente vê que coisas que já existiam está com uma lente de aumento. Então as pessoas, eu tenho falado o seguinte, não tem transtorno mental novo. Tem uma potencialização do que já estava acontecendo. Daniel, eu queria chegar neste passo. Aquela pessoa que sempre desenvolveu bem as suas habilidades emocionais, né? Ela pode, sem dúvida nenhuma, neste momento, estar se controlando ainda mais. Mas não existe nada novo. O Covid não trouxe um transtorno novo. Tudo que já existia está ali, ele só foi potencializado. É isso? É isso, ele está potencializando e fazendo com que as pessoas que já tinham ansiedade estão mais ansiosas. A pessoa que tinha tendência à depressão, já tinha um caso, já fica mais aflorado. E aí é onde a gente está vendo que quem estava... O Simon falou, né, das empresas que já estavam bem, né, ela vai continuar sabendo que é um processo. Não é uma crise que vai abalá-la tanto. As pessoas que têm uma inteligência emocional, que sabem lidar com crises, essa pessoa também sofreu. Mas o impacto é menor. Ela sabe resolver, ela vai procurar ajuda, ela está encontrando mecanismos mais rapidamente para se ajeitar. Eu digo o seguinte, a gente precisa ter consciência do fato primeiro, não adianta jogar para baixo do tapete, fingir que não está acontecendo nada. Temos um problema grave, ponto. Segunda coisa, aceitar. Tá, entendi, compreendi, aceitei que essa condição ela vai ficar durante um tempo com a gente. Eu preciso agora me adaptar. E adaptação é inteligência emocional, é resiliência. Nós estamos precisando tratar, cuidar da gente de uma forma mais resiliente. E tem gente que é rígida, que não quer, que não aceita, então fica sofrendo mais tempo.
Acho que isso vai vir de encontro com essa imagem que eu quero mostrar para você, né? É exatamente o que a gente vai levar dessa crise quando essa crise passar. Abre para mim essa imagem ilustrativa. Daniel, seria mais ou menos isso? Tem gente que está nessa zona do medo e vai continuar nessa zona do medo, né? Que está aí, ela compra por impulso, né? Fica irritado facilmente, para citar algumas coisas. Depois, ela não, essa zona de aprendizagem, que seria esse aceitamento, é isso? Essa aceitação, isso. É, aceitar tudo que está acontecendo, né? E até chegar aí nessa zona de crescimento, que é realmente entender, né, para onde que a gente vai. E aí eu vou te perguntar, né, seria o que a gente vai levar dessa crise? Seria quando a gente realmente consegue assentar e chegar até lá? Seria isso? A gente vai percorrer por aí? É um processo. Primeiro, assim, né, tem um impacto inicial que a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Isso é normal, né? Dá uma desestabilizada emocionalmente. A pessoa que tem uma inteligência emocional, ela mais rapidamente ela entende o problema e começa a encontrar soluções. E aí ela vai se adaptar, vai entender como é que faz aqui, e aí, a partir dessa crise, ela vai criando outras possibilidades. Certo. Estava falando no primeiro bloco aí do teu programa sobre trabalho, tem empresas que estão se reinventando, tem empresas que estão conseguindo se manter no mercado e bem. E outras, infelizmente, infelizmente, que estão rígidas, estão na sua rigidez orgânica. Sem dúvida. Que é uma consequência da rigidez dos seus gestores, estão tendo problemas. E não estou falando aqui, né, que é fácil. Ah, sim, né? não Ninguém tocamos tá nessa Mas a gente tem que compreender que toda a complexidade, ela tem formas de serem resolvidas, a gente tem que buscar soluções. A gente pode ficar focado no problema ou a gente pode ficar focado na solução. Quem ficar remoendo o problema... É o copo meio cheio, meio vazio, exatamente, né? Quem ficar remoendo vai ter maiores problemas. Obviamente que quando a gente fala de saúde mental, tem algumas pessoas, tem algumas questões que não é uma só questão de querer. Entendi. Por exemplo, ansiedade. Não basta eu falar assim, não vou ter ansiedade. Ansiedade é um transtorno, depressão é um transtorno. Existem os transtornos psiquiátricos, psicológicos, que eles precisam de tratamento. E as pessoas que atingiram esse nível de descontrole emocional, que estão precisando de ajuda, elas precisam procurar ajuda e acompanhamento de um profissional. Você sentiu um aumento clínico? Eu senti um aumento de uma procura de consultas sobre como funciona, pessoas que nunca tinham feito terapia, estão querendo saber como é que é. Isso é maravilhoso, buscar ajuda, né, Daniel? Mas a gente tem aí uma próxima onda pandêmica, a Organização Mundial da Saúde está chamando, é a da crise emocional. A gente deve ter problemas emocionais. Na verdade, assim, a gente pode pensar, primeiro, a questão emocional ela já vinha sendo um problema das pessoas, né? Aumento do número de suicídios, especialmente na faixa dos 15 aos 25 anos, isso tem aumentado, desesperança das pessoas tem aumentado. Então, essa crise emocional ela já estava em andamento. E agora, como todas as outras questões, foram potencializadas pelo momento. Então, sim, nós teremos agora, os próximos 2 anos, essa crise agravada, essa crise emocional que eu estou falando. Você acha que pode vir com uma crise de automedicação também? Tu tem com percebido certeza, as pessoas se automedicando demais. Com certeza. As pessoas acabam, muitas vezes, procurando o caminho mais fácil, que é o da pílula. Uma coisa é você fazer um tratamento médico, com acompanhamento, com responsabilidade. A outra coisa é a amiga, o parente que fala, eu tomei tal coisa, vê se serve para você. Também. Isso não deve acontecer. E por que a gente fala que a crise emocional deve aumentar nos próximos anos? Porque o Covid, ele está aí, já é uma realidade. Só que os desdobramentos e as outras crises em consequência dele, crise financeira que a gente deve ter, a gente deve chegar em outras crises que também vão abalar as questões emocionais. Então, isso ainda deve perdurar com a gente um tempinho. Você citou no comecinho do programa falando que nós ainda não encontramos a vacina para o Covid-19. Quer dizer, isso ainda não é possível, né? E como que a gente acredita no impossível? Como que a gente renova a nossa fé diante de tudo isso que você me falou? Você sabe que tem uma ideia que eu gosto muito,
que o que nos diferencia dos outros animais, a gente sempre aprendeu que é a razão, a racionalidade. Certo. Eu tenho trabalhado com a ideia de que o que nos diferencia é a nossa capacidade de imaginação, de ilusão. O que isso é? O que é isso, né? Essa capacidade de acreditar no que não existe. E aí, quando a gente fala do acreditar no que não existe... No impossível, no imponderável, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de esperança. E eu não estou falando aqui de uma fé religiosa, é a fé religiosa também. Mas eu digo da fé, dessa crença de que a gente vai ter um futuro e que esse futuro possa ser melhor. Porque isso me dá sustentação para o momento presente. Porque o que eu tenho de real é o agora. Mas se eu ficar nessa forma, na minha imaginação, só tendo pensamento negativo, acreditando no ruim, acreditando que vai dar errado, provavelmente vai dar errado. Agora, se eu tenho um posicionamento de que vale a pena lutar pela vida, continuar seguindo, me esforçando, usar da minha criatividade, fazer uma boa alimentação, ter atividade física, continuar vivendo a vida o melhor que você pode, é porque você tem uma crença de que pode haver um futuro melhor. Então, nós estamos falando de esperança. Então, como animais de criação, de criatividade, nós podemos fazer uma criação de um futuro melhor mentalmente. E isso nos dá vontade e esperança de seguir em frente. Eu vou citar aqui, Daniel, uma frase, um trecho, na verdade, um texto, do perfil do Instagram do Daniel, e você falou exatamente sobre fé lá. Você viu que eu fui lá fuçar no seu perfil. Ele diz o seguinte, abre aspas, é um pedaço, gente, é um trecho. A fé da qual me refiro é diferente de ser otimista. Mais para frente, é mais uma certeza do que uma expectativa. Fecha aspas. Como é que a gente tem consciência dessa certeza? Tudo que você está me falando. É isso que a gente está falando. É a gente saber, olha só, confiar, né? É confiar e a gente saber das nossas potencialidades. Eu acho que a gente pode pensar isso em termos individuais, né? Você me convida aqui para vir no teu programa. Certo. Aí eu venho no teu programa. Eu confio no estudo que eu fiz, eu confio na ciência que eu estudei, eu confio na minha profissão. Eu sei que existem possibilidades que se às vezes, num determinado momento, elas não estão acontecendo, é porque eu só não procurei no lugar certo. Então, a confiança é saber que eu preciso e posso continuar lutando por aquilo que eu acredito. Por isso é a crença positiva. Se eu for para um lado daquilo que não vai dar certo, do pessimismo, de que não vai funcionar, provavelmente não vai funcionar, porque daí eu estou focando toda a minha energia... Eu gosto de energia, eu gosto muito dessa palavra. No problema. E aí não vai funcionar mesmo. Então, eu acho que assim, não é esse otimismo, vamos acreditar porque vamos acreditar. Não, vamos acreditar. Eu acredito na ciência. Existem centenas de pesquisadores que estão buscando remédios, estão buscando vacina. Se dedicando. Se dedicando. Eu acredito na ciência, eu acredito na capacidade humana. O homem não chegou aonde chegou aqui ao acaso. Ele foi sempre crescendo através da ciência, nos ombros um dos outros, nos estudos, e foram encontrando soluções. Quantas crises individuais que a gente já passou na vida, quantos perrengues que a gente passou. Para aí um minutinho, você em casa, põe a mão na sua consciência e pensa nisso. Quantas crises individuais você já passou. E você superou. Então, o pessoal que está em casa, é mais ou menos o seguinte, problemas, eles já existiram na tua vida e você deu conta. Talvez não fosse no tempo que você desejava. Né? O tempo da nossa ansiedade, eu ponho nesse tempo, né? A nossa ansiedade quer que as coisas se resolvam muito rapidamente, mas o tempo tem o tempo dele, o tempo das coisas, e elas vão se resolver, elas vão se desdobrar. E é nessa esperança, nessa expectativa de que o bem vai dar certo, de que o bom vai funcionar, é o que nos catapulta para a próxima etapa. Ô Daniel, me fala uma coisa, e aí diante de todo esse cenário de traumas e de superação que a gente tem vivido, se superando todos os dias, a cada dia, a gente não corre o risco de chegar lá na frente e de sentir saudade, uma nostalgia? E aí eu vim para cá, até comentei com o Daniel, pensando nisso, para a gente conversar, a diferença dessa saudade e dessa nostalgia, para a gente não se perder nesse meio desse caminho.
Eu penso, sempre que a gente tem saudade, quando as nossas emoções de uma perda, de alguma coisa, de um momento passado, quando ela vira saudade, saudade é coisa boa, saudade não é coisa ruim. Eu lembro da minha infância, da minha juventude, que tempos bons foram aqueles. E a gente lembra, a gente até ri, né? Né? Até muda o semblante, coisa boa. A nostalgia é quando a gente fica meio apegado, né? Querendo voltar a um tempo que não é mais possível de se voltar. Aí a gente fica nostálgico, fica choroso, né? Fala, porque no meu tempo... Então é quase que um lamento. Eu gosto mais da saudade. Saudade é recordação, que faz com que eu lembre dos caminhos que eu percorri. Eu tenho saudade até dos problemas que eu enfrentei, eu tenho saudade dos meus perrengues. Perto dos de hoje, né? Vamos lembrar que os de trás a gente chegou até Nós aqui. Nós somos formados por todas as experiências vivenciadas. Nós chegamos no momento presente por tudo que aconteceu com a gente. Então, nessa formação como indivíduo, eu tenho que valorizar tudo que deu de certo e tudo que deu de errado também. Aprender com os erros. A gente aprende com os erros, sem dúvida nenhuma. Então, a gente pode ter saudade, mas sempre eu gosto da seguinte ideia, eu vou fazer aqui com as mãos, né? Passado fica lá atrás, o presente é agora. E o futuro, ele serve para a gente ter propósito, para a gente ter caminho. Para eu saber a direção que eu quero ir. Aquela zona que a gente quer chegar. Exatamente. Eu sei que é por ali que eu quero chegar, eu tenho uma ideia. E por isso que eu projeto o futuro através da minha imaginação e da minha criatividade. E aí eu tenho que, mas só que eu só vou chegar nesse lugar ou nesse estágio a partir do que eu fizer no agora. Então eu tenho que viver bem hoje, agora. Preciso me cuidar, eu preciso estar íntegro, eu preciso estar com a minha família, eu preciso de diálogo, eu preciso entender, eu preciso ter empatia, no momento presente. Porque depois não adianta chorar no leite derramado. E como? Vamos girar, vamos fazer um giro, dar uma respirada, né, gente? Olha, nossa, esse programa hoje aqui está transbordando, coisa boa, né? Muito conteúdo para a gente aí pensar e repensar. Fazer um giro de notícias e a gente vai chegando no finalzinho do programa. Exército tem cerca de 1,8 milhão de comprimidos de cloroquina em estoque. O presidente gravou o vídeo enaltecendo o uso do medicamento que não tem eficácia comprovada. Hard Rock Café abrirá restaurante em São Paulo. Boa notícia em meio ao quebra-quebra de bares e restaurantes. Anvisa derruba restrição para doação de sangue por homens gays. Decisão ocorreu após STF julgar regra como inconstitucional. Enem será aplicado em janeiro e fevereiro de 2021 com máscara e álcool em gel nas salas. A prova deve ficar mais cara e modificar todo o calendário das universidades. Últimas notícias, eu falei para o Daniel que era a última pergunta, mas eu vou encaixar mais uma, Daniel. Você responde rapidinho, por conta do Enem. Vocês viram que o Enem foi adiado para janeiro e fevereiro do ano que vem. E agora os pais vão ter mais uma tarefa em casa de lidar com essa ansiedade. Existe alguma coisa, alguma forma que pode facilitar? Porque os jovens já vêm estressados, ansiosos por não saber, muitos não tiveram nem aula, as faculdades federais este ano nem tiveram aula, outros educação remota, todo mundo se adaptando. Enem seria para o final do ano e agora não vai ser para o ano que vem. Tudo vai mudar, como tudo vem mudando. De novo, a gente tem que ter consciência que é uma crise, é atípico. Sim. Então é o seguinte, eu posso ficar com essa nostalgia, porque era melhor antes do jeito que era, ou eu posso, entendi que o momento é outro e vamos resolver a partir do que a gente tem, né? Eu tenho feito alguns encontros com escolas, algumas lives que as escolas têm me convidado para participar, porque é um dos setores bastante atingidos, Sim. Tanto no convívio familiar, pais de cabelo em pé, porque não são Né? professores, Certeza, mas estão com Daniel. crianças em casa e os pais não sabem, não têm a técnica. Os pais, não são pedagogos, não são professores e devem continuar sendo pais. Escolas que estão tendo que se adaptar rapidamente também para esse novo modelo de educação remota e que precisa ali dar um resultado, né? Porque as crianças precisam, o jovem, o adolescente, você está falando do Enem, a vida não pode parar. Então é o seguinte, dentro desse cenário que a gente tem, é o seguinte, eu tenho sugerido para as escolas e para as famílias, tem que se unir.
A escola, junto com os pais, tem que sentar e falar o seguinte: onde estão as dificuldades de vocês? Nós, na escola, que ferramenta nós temos para ajudar? E as escolas, junto com as famílias, fazerem reuniões e conversarem. O papel pedagógico é da escola. E o pai, a mãe, a casa, a família, é o lugar para dar condição para esse jovem, para essa criança, terem um ambiente propício para o ensino. Mas, fundamentalmente, uma das coisas que eu estou vendo como positivo, crianças que precisam ser autônomas. Aquela criança que tem aquele modelo educacional de uma pessoa só passando o conteúdo, esse modelo já estava sendo questionado há um bom tempo. Só conteudista, né? O conteudista, onde um adulto fala o que a criança tem que saber. Agora, nós temos aí redes sociais, além das redes sociais, nós temos a internet, na internet, YouTube, nós temos várias formas de pesquisar e a gente tem a informação disponível. O que vai fazer a diferença é essa criança estar fazendo a busca da forma correta. Ou seja, nós precisamos de crianças autônomas que saibam fazer as pesquisas, que saibam estudar sozinhas. E precisamos, então, de orientação, seria isso? Aí a escola começa, os professores começam a ser mediadores do conhecimento e não apresentadores do conhecimento. Que bonito isso, Daniel, que você falou. Gostei, mediadores do conhecimento. Bonito já isso. É uma necessidade. E aí, provavelmente, nas empresas, olha só, o Simon estava aqui falando, né, a gente vai puxando porque os assuntos linkam, né? Você espera que os profissionais sejam como? Aquele que precisa ser empurrado, que o tempo todo você tem que mandar ele fazer as coisas? Ou você espera que seja um adulto responsável, capaz de resolver os problemas que são apresentados para eles? Isso é um aprendizado e que tem que começar lá na escola. Tem que começar a aprender, olha, vai ler o livro, vai aprender, vai encontrar solução. Não precisa pai e mãe ficar empurrando. Então, nós vamos entrar num outro modelo ou vamos ter que forçar situações de autonomia. E aí, esse ambiente autônomo vai criar uma energia e que essa criança vai estudar, que ela vai aprender e não vai perder conteúdo. Ela vai ganhar outras habilidades. E eu vou aproveitar e já vou encaixar aqui a última pergunta. Passou tão depressa, né, gente? Quando a coisa é boa, o papo é bom, ó. Mas assim, ó. Mas ainda bem que domingo tem reprise, 19h30, para você rever e compartilhar. Vou citar o Simon, que eu perguntei para ele as habilidades profissionais, né, pós-pandemia, então vou pedir para você nortear, então, habilidades emocionais para serem desenvolvidas e cultivadas. Eu gosto muito da ideia do desenvolvimento moral. A gente já teve um programa aqui, maravilhoso, né, que a gente falou de desenvolvimento moral, que eu acho que é assim, né, somos estruturas biológicas e estruturas sociais como indivíduos. A biológica está pronta, é uma contingência, somos o que somos biologicamente. O que a gente pode aprimorar são as nossas capacidades morais de amadurecimento. Então, a autonomia é uma das coisas que a gente acabou de falar. Nós precisamos de pessoas autônomas que dê conta de encontrar soluções, saberem resolver seus problemas. Pessoas equilibradas emocionalmente. O que é equilibrado emocionalmente? Variar de humor é normal. Tem hora que a gente não está muito bem, tem hora que a gente está mais alegrinho, mas ficar oscilando muito de humor não dá mais certo. Ficar dando piti ou ficar não querendo mais sair de casa quando é só porque alguma coisa não foi como você queria, aí não funciona mais. Precisamos aprender a darmos conta das nossas emoções, das nossas responsabilidades. Então, empatia é uma coisa que eu gosto muito, Carol. Saber ouvir o outro, saber as necessidades do outro e nessa troca crescermos juntos. Então, vocês estavam falando de trabalho em equipe. É saber trabalhar em conjunto, é saber conviver, saber dialogar, né? São valores humanos que nessa nossa grande rede, né, de pessoas que nós temos à nossa volta, nós precisamos procurar criar um ambiente saudável emocionalmente, com menos crítica, com menos acusações, com menos reclamações. Se aquilo que você vai falar... Menos julgamento. Menos julgamento. Se aquilo que você vai falar não é positivo, não fale. Vamos valorizar o que é bom, o que é honesto, o que é correto. Vamos fazer mais o que é certo, né? E deixar as pessoas também serem quem elas são. Vamos respeitar mais uns aos outros. E aí, provavelmente, a gente cria uma sinergia, um ambiente mais saudável emocionalmente.
Isso no trabalho, isso em casa, isso em qualquer lugar que você frequente. Pois é, quanta coisa é para pensar. Minha cabeça está aqui assim, ó. Coisa boa, né? Vocês estão vendo por que ele não pode ficar tanto tempo sem vir no programa? Daniel, só posso te agradecer. Você sempre contribui tanto com a gente, você é muito generoso com a gente. Eu fico muito grata. Imagina, eu agradeço sempre a oportunidade, desde de um tempo muito atrás, do primeiro programa, eu sempre falo assim, ó. É muito bom falar com você. Se precisar de mim, eu estou à disposição. Se eu puder contribuir. Neste momento, então, a gente precisa muito de você, para a gente não surtar de vez, viu, Daniel? Nós precisamos uns dos outros. Eu concordo com você, sem dúvida nenhuma, né? Juntos a gente chega muito mais longe. Obrigado, viu, Daniel, de verdade. Ótimo final de semana para você e sua família. E, muito em breve eu te ligo de novo, tá bom? Coisa boa. Quero agradecer você também, que sempre nos assiste, encontra com a gente na rua, manda e-mail aqui na TV Liga. É muito bom receber o retorno, porque a ideia realmente é poder levar informação de qualidade. Uma ótima noite para você, eu te vejo na semana que vem. Até lá.